Olá, olá, tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer você que está aí acompanhando essa aula, videoaula já de número 78 hoje. Estava olhando aqui, hoje a 78. Ou seja, faz tempo que a gente está junto, né? Estamos estudando aí sobre a espiritualidade, uma temática tão importante. Eu arrisco a dizer que entre as mais importantes, se não a mais importante, dentro da caminhada da vida cristã. Eu até disse esses dias atrás, na escola bíblica, a minha irmã, para quem eu falei isso, vai se lembrar, porque ela acompanha aí os estudos, né? Ela é fiel aí no estudo da espiritualidade. Eu disse a ela, estavam ali umas 2 ou 3 pessoas juntas, mas eu disse, olha, entre todos os estudos, eu estou há 7 anos, esse é o 7º ano que eu estou aqui à frente da primeira igreja presbiteriana independente de Anápolis. Estou falando assim porque às vezes quem está vendo o vídeo não é aqui da igreja. E nesses 7 anos, quase completaram 7 agora em dezembro, esse estudo sobre a espiritualidade é o mais importante de todos que eu já dei aqui. Já falei de muitos assuntos, já falei de Apocalipse, já falei de Pai Nosso, já falei de 10 Mandamentos, já falei de livros específicos, já fiz um panorama bíblico de Gênesis, Apocalipse. Atualmente, na Sala dos Homens, eu tenho falado sobre o livro de Romanos, né, de Paulo aos Romanos. Mas esse estudo da espiritualidade, eu não tenho dúvida alguma de que ele é o mais importante estudo que eu tenho dado aqui nessa minha desde a minha chegada, né, nesses 7 anos aqui, tá? Então, se você tem algum cristão, uma cristã, eu não estou falando de evangélicos, estou falando de cristãos, pode ser alguém que você conheça, que seja católico ou católica, somos todos cristãos, então compartilhe esse estudo da espiritualidade, a espiritualidade emocionalmente saudável. A base desse estudo não é a minha cabeça, é esse livro aqui do Peter Scazzero, um pastor lá dos Estados Unidos. Ele tem um outro livro que é Igreja Emocionalmente Saudável, que eu pretendo, ao terminar a espiritualidade emocionalmente saudável, que é algo muito individual, né, para cada um de nós, é pessoal, né, eu vou passar para o Igreja Emocionalmente Saudável, que eu tenho também dele, que é muito interessante. Infelizmente, muitas igrejas, sejam católicas ou evangélicas, não importa, mas têm vivido décadas, né, anos de muito fundamentalismo religioso e que nem necessariamente tem base bíblica para isso, né? A interpretação bíblica muito fora do que a palavra de Deus de fato quer nos ensinar. Então, eu vou passar para o Igreja Emocionalmente Saudável, que é o próximo aí, depois que a gente terminar esse estudo. Mas a gente ainda tem um tempo juntos aqui. Hoje é a aula 78. Nós, nas aulas anteriores, falamos um pouquinho sobre um grande quadro aí, que ele pinta, né, o grande quadro, porque a gente está tentando encontrar aí a nossa regra de vida pessoal, E aí ele sugere um grande quadro com 4 grupos de entendimento. Dentro desses 4 grupos tem outros subgrupos. Então, por exemplo, oração, descanso, trabalho e relacionamento são as 4 grandes áreas. E aí dentro dessas áreas temos outras sub-áreas. Então, oração, escritura, silêncio, ofício divino, estudo. Dentro do descanso semanal, simplicidade, brincadeira ou recreação. Dentro do trabalho, serviço, missão, cuidar do corpo físico. E dentro de relacionamento, saúde emocional, família e comunidade, que ele chama de companheiros de viagem, né? Aí nós falamos um pouco sobre isso e hoje eu vou iniciar sobre cada uma dessas sub-áreas, né? Então são 12, então nas próximas 12 semanas nós seguiremos nessas 12 sub-áreas. A primeira é sobre a escritura, né? Então, assim, é interessante que nós vivemos uma época marcada por
um misticismo religioso exacerbado. Não sei se você já parou para pensar nisso, vamos ser realistas. É um tal de revelação, é um tal de falou em língua, interpretou, vai saber que interpretou, se é de Deus ou se não é. Vem aquela profetada, né? Vem aquela revelação. Eu já vi cada revelação, cada profetada que não tem nada a ver com Deus, né? E tem a ver com motivações e interesses da pessoa ou do grupo, o qual ela representa. E essas coisas têm levado a igreja, agora eu vou falar dos evangélicos também, na igreja católica tem um movimento carismático que é muito isso, né? Que é essa manifestação do Espírito Santo, que eu não sou contra a manifestação do Espírito Santo, o que eu preciso ter é prudência, você também. O principal dom que a gente tem que pedir para Deus dar para a gente é o de discernimento, tá? Deus se revela através de várias coisas. Então Deus se revela através da sua natureza, né? A natureza revela Deus. Deus se revela através das Sagradas Escrituras. E a revelação plena de Deus se deu uma pessoa. Não sei se você conhece, mas uma pessoa chamada Jesus Cristo. É a revelação plena de Deus. Nós temos acesso à revelação plena de Deus nas Sagradas Escrituras a partir dos Evangelhos. Se bem que no Antigo Testamento nós temos inúmeras profecias messiânicas. Então, interessante que as pessoas pensam, Deus fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o Senhor, mas não lê um verso da palavra de Deus, não medita na Escritura. Então, a primeira sub-área do grande quadro para a nossa regra de vida pessoal é Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, nós precisamos ter tempo de meditação na palavra de Deus, não adianta querer fugir disso. Nós vivemos uma época que se acelerou a falta de interesse, falta de vontade, a preguiça mesmo dos crentes de maneira geral, dos cristãos aí, de ler Bíblia. Ninguém quer ler Bíblia. As pessoas querem ouvir um áudio, ouvir uma música, ser tocado por Deus numa canção, ser tocado por Deus numa palavra que alguém está falando, mas não tem coragem de abrir a Bíblia para fazer uma leitura famosa de disciplina espiritual. Também já falei sobre disciplina espiritual, né? Um estudo sobre isso, a Lectio Divina, que seria uma antiga prática aí de uma leitura contemplativa. Então, a Lectio Divina, você tem um tempo para poder ler, e não é ler um tanto de coisa, não. A Bíblia não é para ser lida como um livro de ficção, de romance, de história, que você lê e vai lendo, não. A Bíblia é um livro de consulta. Então, assim, eu como pastor, me interessa menos que você decore versículos, né? Tem menos interesse nisso do que você leia um verso e medite nele, que seja o dia todo, semana toda, não importa. O que interessa é a meditação, a reflexão na palavra, mas as pessoas parecem que têm preguiça de abrir a Bíblia e ler. Hoje não precisa nem carregar a Bíblia, né? Física. Você tem aplicativos fantásticos, inclusive. Infelizmente, os melhores estão em inglês, mas nós temos aplicativos excelentes da Bíblia. Você tem lá tudo quanto é versão de Bíblia. Você pode ler na corrigida, na revista atualizada, que são traduções bem mais antigas, né? Que tem até textos que ninguém entende direito pela tradução meio arcaica. Mas você tem, por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, né, da Bíblia, muito boa. Tem a nova tradução da linguagem de hoje, que eu não gosto muito porque os textos ficam muito longe do que é originalmente. Mas você pode ler também. Tem a nova versão transformadora, que é muito boa. Então, assim, você tem opções, eu tenho opções para ler a palavra de Deus na versão que a gente entender, na palma da nossa mão, no nosso celular. Em vez de a gente ficar em rede social só, em Instagram, em Twitter, em Facebook, em YouTube, vendo vídeo de A, B, C, D, E, F, G, H, pessoa falando em nome de Deus, toma cuidado com essa bobagem, a gente tem que saber de Bíblia. E a Lectio Divina, essa leitura contemplativa da Sagrada Escritura, não é, como eu disse, não é ficar lendo um tanto. Hoje eu li 10 capítulos da Bíblia. Não é esse o sentido aqui da leitura contemplativa. É você ler 1, 2 versos, 3, coisa pouca, que dê para você ao longo do dia se lembrar do que você leu. E aí você refletir sobre aquilo, contemplar, né? A leitura contemplativa, meditar sobre aquilo. Né? Nós temos que meditar na palavra dia e noite. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente lembrar do que a gente leu. Aí ler 10 capítulos não vai lembrar. Deve ser igual ler um livro de história, um livro de romance, não é essa a ideia. Então, o primeiro elemento,
subcategoria aí o primeiro elemento do grande quadro que a gente precisa montar na nossa cabeça, na mente, no coração, para conseguir criar nossa regra de vida pessoal. Primeiro elemento que eu destaco aqui, Sagrada Escritura. Nós precisamos retomar a dinâmica da leitura da palavra de Deus. A Lectio Divina, uma leitura contemplativa. Leia um verso que seja. Se você tem acesso às devocionais, que eu normalmente envio de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e não envio no sábado e no domingo, mas você tem pelo menos aí 5 dias da semana, quando não tem feriado, que você pode ouvir aí a devocional, vai ter um verso, acredito que no máximo 2, aconteceu uma vez ou outra de eu ler 3 versos, mas enfim, normalmente é um verso. Fique com esse verso, vai lá na tua Bíblia, leia o verso que eu falei na devocional, leia alguns versos anteriores, outros posteriores, para você entender onde está situado esse versículo que eu te retirei ali para falar, mesmo que eu tenha falado na devocional, que o contexto desse verso é sobre isso e isso aqui, tá? Então, primeiro elemento, e aqui vai um puxão de orelha para os cristãos, como eu sou pastor especificamente para os evangélicos, que não leem Bíblia, que vivem de conversa, de áudio, de vídeo, de pastor, pastora, bispo, bispa, apóstolo, etc., daqui, de lá e de acolá, que vem com doutrinas e ensinamentos que não tem nada a ver nem com a igreja que você serve a Deus há anos. Cuidado com esse povo. Pode falar bobagem para você, tá? E aí não lê Bíblia, não medita na Escritura, não tem leitura contemplativa. E aí também fica escutando música e vai em teologia de música. Música não é... A música evangélica, a música gospel, né? A música evangélica não tem objetivo de ensinar teologia e doutrina. Ela é música para louvor e adoração a Deus. Então aqui também vai um parênteses, tá? Se você tem escutado música evangélica, gospel, cristã, no entanto, você observou que a letra dessa música não é para louvor e adoração de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cuidado com essa música. Qual é o objetivo dela? Se ela é de autoajuda, se ela fala mais para as pessoas mais sobre as pessoas do que sobre Deus, tem alguma coisa errada. As músicas precisam ser teocêntricas, Deus no centro, cristocêntricas, Cristo no centro, ou com o Espírito Santo no centro. Então, nós precisamos entender essa dinâmica. Cuidado, tá? Com as músicas também de autoajuda. Essa música me fez tão bem, engrandeceu Jesus, louvou Jesus, Deus, Espírito Santo. Não, então essa música é uma coisa equivocada com ela. O objetivo da música evangélica é louvar e adorar a Deus, ponto. Por tabela, ela nos abençoa. Por tabela, ela nos abençoa. Tem música que nem o nome de Deus, Jesus ou Espírito fala. Cuidado com esse negócio. Tem música que é muito mais uma canção motivacional, de palavra de afirmação, eu vou, do que falar de louvor e adoração a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cuidado com isso. O objetivo das músicas é louvar e adorar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, fechou o parênteses das músicas. Teologia, doutrina, Bíblia, ensinamento da caminhada da fé, Sagrada Escritura. Lectio Divina. Lectio Divina. Leitura contemplativa. Primeiro elemento do grande quadro. E a partir desse grande quadro, a gente vai construir a nossa regra de vida pessoal. Combinado? Lectio Divina, leitura contemplativa, Sagrada Escritura. Semana que vem, seguiremos em mais um elemento desse grande quadro. Vai meditando no que eu estou te falando aí e vai refletindo um pouquinho e vamos construir juntos esse grande quadro e a nossa regra de vida pessoal para que a nossa espiritualidade seja cada vez mais emocionalmente saudável. Combinado? Obrigado por estar comigo nessa aula 78 e a gente se encontra na próxima semana na aula de número 79. Até mais!